Oi, pessoal. Nessa primeira aula, a gente vai começar aqui falando sobre os conjuntos numéricos. São eles os naturais, inteiros, racionais, reais e complexos. E também vamos falar dos irracionais. Começando aqui com os números naturais. Os naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. São os números usados na contagem. Eles satisfazem algumas propriedades que estão aqui listadas. Primeiro, a associatividade diz que se a gente tem a soma de três números, não importa se a gente soma os dois primeiros e depois soma o terceiro, ou se soma o primeiro e depois os dois últimos, o resultado vai dar o mesmo. Isso vale tanto com a soma quanto com o produto. Aqui não importa se a gente começa multiplicando os dois primeiros e depois multiplica o terceiro, ou pega, multiplica os dois últimos e depois multiplica com o primeiro. Essa ordem não importa. A comutatividade diz que a gente pode somar A com B e B com A e o resultado dá o mesmo. Não importa também a ordem dessa soma. A mesma coisa com o produto. A gente tem que AB igual a AB vezes A. Temos também a propriedade do elemento neutro, a existência de um número tal que somado ou multiplicado com qualquer número vai dar ele mesmo, ou seja, na soma o elemento neutro aqui vai ser dado pelo zero, já que a gente se somar zero com qualquer número vai dar esse número, então o zero é o elemento neutro da soma. E aqui no produto a gente tem que o elemento neutro é o número 1, já que 1 vezes qualquer número vai dar esse número. Então, 1 é o elemento neutro do produto. Nos naturais, a gente tem também a distributividade do produto sobre a soma, ou seja, se a gente tem aqui um produto de um número pela soma de outros dois, isso aqui vai ser a mesma coisa que fazer o produto distribuído. Ou seja, pegar A vezes B e A vezes C, e isso aqui vai ser igual, ou seja, A vezes o produto de B, A vezes a soma de B mais C vai ser a mesma coisa que AB mais AC. Agora, com o conjunto dos números inteiros, é uma extensão do conjunto dos números naturais. A gente aqui considera também a parte negativa dos números. Então, a gente vai ter, novamente, 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente, mas aqui a gente também vai ter os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Então, em Z, ele surgiu pela necessidade de você encontrar elementos simétricos dos naturais, né? Por exemplo, o simétrico do 1 é o menos 1, do 2 é o menos 2, e assim sucessivamente. Temos aqui alguns subconjuntos notáveis dos inteiros. Tem aqui esse Z+, são os inteiros não negativos, que é basicamente tirar os números negativos dos inteiros. Então, sobra aqui só os positivos e o zero, que é exatamente os números naturais. Temos o Z- aqui, que são os inteiros não positivos, que é você fazer análogo ao Z+, só que tirando os números positivos. Então, a gente só fica aqui com o zero e os números negativos. Esse é o Z-. E temos o Z estrela aqui, que são os inteiros não nulos, que é pegar todos os inteiros e tirar o zero. Observe aqui que a gente não tem o zero, pula do menos 1 para 1. Em Z, a gente pode fazer todas aquelas operações que a gente faz nos naturais, de soma, multiplicação, e vai valer aquelas propriedades de associatividade, comutatividade, elemento neutro, distributividade. E, além dessas, nos números inteiros, a gente tem o simétrico ou o oposto para adição, ou seja, se você pega um número aqui inteiro, você consegue encontrar um outro número inteiro, que neste caso vai ser menos ele, tal que a soma dos dois dá zero, ou seja, dado um número inteiro, você consegue um outro número inteiro, tal que a soma dá zero. Lembra que nos naturais isso não era possível, né? Já que, por exemplo, o oposto do 1 é o menos 1, e menos 1 não é natural. Então, não era possível encontrar esse simétrico nos naturais, mas aqui nos inteiros é possível. Questão de notação, esse A menos B vai ser exatamente somar A com o simétrico de B. Então, é mais por notação isso aqui. Na reta numérica, a gente pode identificar os números inteiros da seguinte forma. A gente pega aqui uma reta ordenada, coloca aqui o zero, tá aqui o zero. Andando para a direita, você vai crescer os números, ou seja, vai ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente, eles vão aparecer em ordem crescente. E
Para a esquerda vai aparecer em ordem decrescente, ou seja, do 0 vai para -1, -2, -3. É assim que vocês identificam os números inteiros na reta numérica. Um outro conceito aqui que aparece nos números inteiros é a questão da divisibilidade. A gente diz que um elemento A é um divisor de B, e a gente denota com A barra B dessa forma aqui, se vai existir um C, tal que esse B vai ser o produto de C por A. Para ficar mais claro, temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, 2 divide 12, pois 12 pode ser escrito como 2 vezes alguma coisa. Nesse caso aqui vai ser vezes 6. 3 divide menos 18, pois o menos 18 ele pode ser escrito como 3 vezes alguma coisa. Neste caso aqui, menos 6. Menos 5 divide 20, pois 20 pode ser escrito como menos 5 vezes alguma coisa. Neste caso é menos 4. Menos 2 divide menos 14, pois menos 14 pode ser escrito como menos 2 vezes alguma coisa, que neste caso aqui é o 7. 4 aqui divide 0, pois o 0 pode ser escrito como 4 vezes alguma coisa, que neste caso aqui vai ser o 0. E, por último aqui, a gente tem que o 0 divide 0, pois o 0 pode ser escrito como o 0 vezes alguma coisa. Neste caso aqui, alguma coisa pode ser qualquer número. A gente, por exemplo, coloca o número 1. Então, para saber se um número divide outro, a gente verifica se esse número pode ser escrito como o primeiro vezes alguma outra coisa, como eu fiz aqui nesses exemplos. Aí, neste caso aqui, quando A divide B, é a mesma coisa dizer que B é divisível por A, ou que B é um múltiplo de A. Isso aqui é só questão de notação. Quando a gente tem um número inteiro, a gente pode definir aqui esses dois conjuntos que são importantes. Inclusive está na lista de exercício, a primeira questão. D de A a gente chama dos divisores de A. E M de A a gente chama dos múltiplos de A. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, encontrar os divisores de 2. São os números que é possível que dividem o 2, no caso, né? Ou seja, no nosso caso aqui a gente vai ter o 1, no caso do 2 a gente vai ter o 1 e o 2. Só que quando a gente pode ter 1 e o 2, mas tem o menos 1 e menos 2 também. O negativo desses números também são divisores. Então, os divisores vão ser sempre mais ou menos os divisores positivos. Então, vai ser mais ou menos 1 e mais ou menos 2. No caso do menos 3, a gente tem o 1 e o 3, né? Só que tem que ter o mais e o menos também. Os negativos também são divisores. Certo. Aqui os divisores do 0. 0 divide qualquer número, né? Na verdade, voltando para a divisão aqui, o 0 divide... voltando aqui. O 0 divide qualquer número, porque... Então, os divisores do 0 vai ser todos inteiros. Porque neste caso, só uma verificação aqui, o 0 pode ser escrito como A vezes 0. Então, o A aqui é um divisor do 0. Então, o 0 também é um divisor do 0. Então, todo elemento inteiro é um divisor do 0. Ok. Certo. Só recapitulando que isso aqui do 0 é mais complicado mesmo, mas só é observar essa formulazinha aqui, ó. Quando eu escrevo um número, sei lá, por exemplo, 6 igual a 2 vezes 3. Tanto 2 quanto 3 são divisores do 6, certo? Da mesma forma aqui tem o 0. 0 pode ser escrito como A vezes 0. Então, tanto A quanto 0 são divisores do 0. Então, esse A aqui pode ser qualquer número inteiro. Por isso que os divisores do 0 são todos os números inteiros.
Agora, o múltiplo aqui é um pouco diferente. Aqui eu quero os múltiplos de 2. Então, para saber esse conjunto, é só pegar e multiplicar o 2 por todos os números naturais. Por exemplo, os números naturais começam com 0, né? Então, 2 vezes 0 é 0. Aí depois eu passo por 1. 2 vezes 1, 1. Só que eu tenho aqui o mais e o menos. Os dois vão ser múltiplos. Agora eu tenho 2. 2 vezes 2. Ops, desculpa. 2 vezes 1 é 2. Vou pegar aqui. Agora eu tenho o 2, né? Aí 2 vezes 2, 4. Aí 6, 8. E assim sucessivamente. E os múltiplos são assim. Eu vou pegar eu vou pegar o número que está aqui dentro e multiplicar por todos os naturais. Só botando aqui do lado os naturais para a gente se lembrar. 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Aí eu vou pegar esse número e multiplicando por cada um elemento dos conjuntos naturais. Por exemplo, o próximo aqui sempre vai começar com 0. Aí agora vai ser o mais ou menos 3, que é vezes 1. Mais ou menos 6, que é 3 vezes 2. Mais ou menos 9, que é 3 vezes 3. Mais ou menos 12, que é 3 vezes 4, e assim sucessivamente. Certo? E aqui, os múltiplos do 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0, né? Então, o múltiplo aqui vai ser sempre 0. Ok? Pronto. Um outro conceito aqui, que é importante, que está na lista de exercícios, a questão 2, é a questão do MDC e o MMC. MDC é o máximo divisor comum. E aqui o MMC é o mínimo múltiplo comum. No máximo divisor comum, a gente vai olhar os divisores do 2 e do 3 e pegar o maior entre eles. Aqui a gente tem o do 2 e do 3, né? O 2 e o 3. Não importa se for menos ou mais, vão ser sempre os mesmos divisores. O maior que aparece nos dois é 1, né? Já que os outros são 2 e 3. Então, o máximo divisor comum de 2 e 3 é o próprio 1. E agora é o MMC. O MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, a gente olha aqui os múltiplos de 2, que está aqui em cima, e os múltiplos de 3, que está aqui. Então, o menor que aparece em ambas as listas aqui é o 6, né? Ó, o 6 aparece aqui e o 6 aparece aqui e é o menor entre eles. Então, o MMC de 2 e 3 é o 6. Então, observe que para saber o MDC, a gente tem que fazer os divisores dos números em questão. E para fazer o MMC, a gente precisa saber os múltiplos dos números em questão. Então, antes de calcular o MDC e MMC, a gente precisa calcular os divisores e os múltiplos desses números. Um outro conceito aqui é chamado número primo. Um número primo é um número que, como divisores, só tem o mais ou menos 1 e o mais ou menos ele mesmo. Então, eu só tenho esses divisores. Aí, nesse caso, é chamado de número primo. Exemplo de número primo são os clássicos que a gente conhece, mais ou menos 2, mais ou menos 3, 5, 7. Se a gente completar aqui a lista com mais, tem o 11, 13, 17... E assim sucessivamente. Existem infinitos números primos. Mas isso não é questão aqui. Enfim, agora a gente passa para o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são os números que podem ser escritos como fração. E como operar essas frações, a gente define do seguinte modo. A igualdade de fração, a gente diz que uma fração é igual a outra se esse produto aqui é igual. Ou seja, se a gente pegar A vezes D, C igual a B vezes C. A gente só diz que uma fração é igual a outra se isso acontece. A gente pode somar duas frações do seguinte modo. A gente pega aqui o produto dos denominadores e divide aqui. A gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. É como aqui a gente aprende a somar fração, né? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, a soma dessas duas frações vai dar essa outra fração aqui. E na multiplicação de fração, diferentemente da adição, a gente só vai fazer a coisa mais simples possível.
multiplicar o de cima com o de cima e multiplicar o de baixo com o de baixo. Então, a multiplicação de fração é mais simples. A gente pode definir esses três conjuntinhos também, né? Os conjuntos racionais não negativos, os conjuntos racionais não positivos e os conjuntos racionais não nulos, que pode ser definido da mesma forma que a gente definiu lá nos números inteiros. Como eu já falei, numa fração aqui, o número que está em cima é chamado de numerador, o que está embaixo ele é chamado de denominador. E lembrando que se A e B são primos entre si, ou seja, o merecer dá 1 deles dois, né? Essa fração ela é chamada de fração irredutível, ou seja, não dá para simplificar, ela já está na forma reduzida. Novamente, aqui em Q são válidas todas aquelas propriedades que a gente definiu no início, associatividade, comutatividade, elemento neutro, elemento simétrico da soma e a distributividade. Aí agora, aqui nos racionais, a gente consegue um outro elemento simétrico, só que é o elemento simétrico do produto. Ou seja, se a gente tem aqui um elemento em Q, que não é zero, a gente consegue um outro elemento em Q, tal que o produto deles dois dá o elemento neutro do produto. Então, esse outro elemento é chamado o simétrico em relação ao produto desse primeiro. Então, nos racionais a gente consegue esse elemento simétrico. Por exemplo, se a gente tem aqui o 2, o elemento simétrico dele em relação ao produto é 1 meio. Porque quando a gente faz o produto aqui, fica 2 vezes 1 sobre 1 vezes 2. Que isso aqui vai dar 2 sobre 2, que dá 1, ou seja, o elemento neutro do produto. Então, dado um elemento em Q, a gente consegue um outro de tal forma que o produto dá 1. E isso não era possível, por exemplo, nos inteiros. Já que, por exemplo, se eu pegar um inteiro 2, como está nesse exemplo, o inverso é 1 meio. Só que o meio ele não é inteiro, não pertence a Z, né? Então, isso só é possível aqui nos racionais. Todo número inteiro, ele é possível você fazer a divisão da fração e encontrar a representação decimal. Aí, pode acontecer de dois tipos de representação decimal, que é a decimal exata, quando a gente divide e dá um número finito de algarismos, por exemplo, 3 sobre 1 aqui é 3, então só tem um número aqui. 1 sobre 2 que a gente divide dá 0,5, ou seja, só tem um número depois da vírgula. 1 sobre 20 dá 0,05, só tem dois números depois da vírgula. 27 sobre 1000 dá 0,027, que só são três números depois da vírgula. Certo, aí nesse caso é quando dá um número finito depois da vírgula. Mas pode ocorrer de quando você dividir, dar um número infinito de números depois da vírgula. Aí nesse caso a gente chama esse número de dízima periódica. Exemplos que acontece isso é, por exemplo, 1 sobre 3, quando a gente divide aqui, dá 0,333 infinitamente, esse 3 aparecendo, que a gente representa por esse 0,3 em uma barra. Essa barra aqui é para dizer que o 3 se repete infinitamente. Esse número que se repete, ele é também chamado de período. Então, isso acontece, por exemplo, aqui no 2 sobre 7, quando a gente divide, esse número aqui ele vai acabar se repetindo. O 2, 8, 5, 7 e 1, 4. Então, o período dele é todo esse número, ou seja, o período tem 6 algarismos. Pode acontecer isso. Nesse nosso primeiro caso, o período só tinha um algarismo. Um outro exemplo aqui é 11 sobre 6. 11 sobre 6 dá 1,83333, ou seja, o número que se repete é o 3. Então, novamente, o período é o 3, mas apareceu um outro número depois da vírgula aqui também, né? Certo. A gente viu que, dado uma fração, a gente pode fazer a divisão e encontrar o número decimal. Mas a gente pode também fazer o contrário. Dado o número decimal, eu posso encontrar a fração dele, que por exemplo, aqui, esse 0,37. A forma, quando só tem um número finito de algarismo depois da vírgula, é simples fazer essa conversão. Só é você pegar o número que está depois da vírgula, nesse caso 37, e dividir por 1 e seguido de zeros, tanto quanto aparece depois da vírgula. Por exemplo, aqui apareceu dois números depois da vírgula, então é 1, 0, 0, dois zeros. No nosso caso aqui, a gente coloca o número sem a vírgula em cima, é 2631, tá aqui. E observe que tem 3 números depois da vírgula, então coloca 1 e 3 zeros.
Novamente, aqui a gente tem 4 números depois da vírgula, então coloca 1 e 4 zeros, e em cima coloca o número sem a vírgula. Então, quando o número é finito de algarismos, depois da vírgula, é simples fazer essa conversão, só vai fazer esse esquema aí que está certo. Quando a gente tem uma dízima periódica, a abordagem é um pouquinho diferente. E a fração de uma dízima periódica, ela é chamada de geratriz, tem esse nome específico. Também é possível você encontrar essa fração a partir do número da dízima, e a gente vai fazer aqui alguns exemplos para ficar claro aí essa conversão. No nosso primeiro caso, o primeiro passo é fazer o seguinte: a gente chama de x esse número, 0,777, e pega e multiplica por 10 vezes esse x. Observe que eu multipliquei por 10 porque só tem um número aqui se repetindo. Se tivesse 2, eu ia multiplicar por 100, então vai depender de quantos números se repetem. Quando eu multiplico por 10, a vírgula pula para trás, né? Uma casa. Então vai ficar 7,777 asteriscos, ou reticências. Aí agora eu faço a subtração do de baixo pelo de cima. Aí vai ficar 10x menos x igual a 7,777 menos 0,777 reticências. Aí quando a gente faz essa subtração, o que tem depois da vírgula aqui vai cortar. Então a gente vai ficar aqui com 10x menos x é 9x, igual a 7 menos 0, 7. Isolando x, x é igual a 7 nonos. Então é assim que a gente encontra a fração geratriz da dízima periódica. Esse exemplo foi mais simples, porque só tem um número se repetindo. Aqui, observe que o 43 que se repete, né? Então eu tenho dois números se repetindo. Novamente, a gente chama aqui de x, chama de x esse número, 6,434343 reticências. Então, agora eu vou multiplicar, aqui é um 43. Eu vou multiplicar, em vez de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Então, 100x vai ser igual a... Aí eu pulo duas casas, então fica 643, vírgula, e 43, 43, 43. Faço o mesmo esquema, faço a subtração. Então, vai ficar 99x igual a isso aqui vai cortar o que tem depois da vírgula. Então, vai ficar só 643 menos 6, que vai dar 637. Aí passa o 99 dividindo, vai ficar x igual a 637 dividido por 99. Essa vai ser a fração geratriz da dízima periódica. Um último exemplo aqui. Neste caso, quem está aqui se repetindo é o 9 em 1, né? Aqui a gente tem o 9 em 1, 9 em 1, 9 em 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o número aparecendo só o 9 em 1 depois da vírgula. Então, a gente chama ele de x, 2,57, 9 em 1, 9 em 1, reticências. A gente primeiro multiplica por 100 para tirar esse 57 da jogada, né? Vai ficar 100x é igual a 257,91 reticências. Mas observe que aqui, neste caso, se eu fizer a diferença de 100x menos x, esse 57 aqui no início fica atrapalhando. Então eu não vou querer fazer isso. Eu vou multiplicar agora por mais 100, ou seja, multiplicar ele por 1 e 4 zeros, que é 10.000. 10.000x, eu vou pegar esse número que está aqui em cima e passar mais duas casas para lá. Então fica 257,91,9191 reticências. E agora sim eu posso fazer a diferença, porque o que aparece depois da vírgula é só 919191. Então faço a diferença desses dois. Então vai ficar 10.000 menos 100, que dá 9.900. X é igual a... Aí quando eu faço a diferença aqui, vai cortar os 9 uns. E em cima vai ficar 25791 menos 257.
Aí aqui vai ficar igual a x, eu vou passar dividindo aqui, vai ficar aqui embaixo 9900, fazendo essa subtração aí, 25791 menos 257, vai ficar aqui 4, 3, 5, 2, 5. Então fica 2, 5, 5, 3, 4. E essa é a fração geratriz. Então, observe que essa foi um pouquinho diferente, porque a gente tinha esse 57. Então, a gente fez esse processo de eliminar o 57 da vírgula. Então, a gente multiplicou por 100. E depois passar o 91, tirando o 91 aí. Então, vai tirando mais o 91 para poder fazer a diferença. Então, a gente multiplicou por 10.000. E fez essa conta aí e obteve a fração geratriz. Ok? Agora, a gente vai aqui para o conjunto dos números reais, que a gente vai considerar aqui dentro desses conjuntos reais os números racionais e adicionar mais alguns números que são chamados de números irracionais. Então, os reais são formados pelos racionais e os irracionais. Ah, mas quem são os irracionais? Já que os racionais são os números que podem ser escritos como fração, os irracionais são números que não podem ser escritos como fração. Alguns exemplos são números decimais que não têm dízima periódica. Por exemplo, esse número aqui não tem dízima periódica. Observe que a ordem que ele cresce não se repete. Novamente, aqui esse não é uma dízima periódica. Aqui o número de zeros está aumentando, então não é periódico. Aqui um outro exemplo. As raízes de números primos são números irracionais também. Não acontece uma periodicidade na representação decimal. O número π, por exemplo, que é muito conhecido, é um número racional. Então, como eu falei, o conjunto dos reais vão ser esses números irracionais, que não podem ser escritos como fração, mas os racionais que são os que são escritos como fração. Ok? Aí a gente pode definir esses números que são os reais não negativos, os reais não positivos e os reais não nulos, como a gente definiu lá no início. Em R, valem aquelas mesmas propriedades que eu falo desde o início, que são a associatividade, distributividade, comutatividade, elemento neutro, elemento simétrico da soma, do produto. Então, tudo isso existe aqui em R também. E isso acontece. Aqui, para olhar os números reais na reta, a gente faz como fez lá nos inteiros, né? A gente identifica aqui o zero. O que está para frente aqui vai ser na ordem crescente, ou seja, 1, 2, 3. E o que está para trás vão ser os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Aí, por exemplo, se eu quero identificar frações, sei lá, 1/2. Quem é 1/2? 1/2 quando você divide é 0,5, né? Então, 0,5 é bem a metade aqui do 0 e 1. Então, a gente identifica 1/2 sendo esse número. 3/2 aqui, quando você divide, dá 1,5. 1,5 está no meio entre 1 e 2, então por isso que eu coloquei aqui. O raiz de 2, por exemplo, o raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,41. Então a gente põe aqui antes de 1,5, né? Porque é menor. O π, por exemplo, que é aproximadamente igual a 3,14. Ele está um pouco à frente do 3, então ele está aqui assim. E é assim que você identifica os números reais na reta. Acha o número decimal dele e aproxima lá do inteiro que está mais próximo lá dele. Essa reta é chamada de reta real ou reta numérica. É uma reta com os números reais identificados em cima dela. Na reta real, dado o número aqui, por exemplo, eu tenho o número A. O que está atrás desse A, aqui no lado esquerdo, são os números menores que A. Em conjunto, a gente pode escrever dessa forma. São os números que estão em R, tal que x menor que A, ou seja, os números que são menores que A. Da mesma forma que está à frente desse A, são os números maiores que A. Aqui a gente define um conceito muito usado nos números reais, que são os intervalos. Intervalos existem vários tipos. A gente vai listar aqui todos. Temos aqui um intervalo aberto. São números reais que estão entre A e B, ou seja, são os números x pertencem a R, tal que A é menor que x, menor que B, ou seja, x é maior que A e x é menor que B.
seja, são os números que estão entre A e B. Observe que o x não assume o valor de A nem de B, né? Porque aqui a desigualdade é estrita. Outra forma de representar é esse A com traço B. É a mesma coisa que esse parênteses aqui, para representar o intervalo aberto. No item B, temos aqui o intervalo fechado, quando a gente inclui o A e o B, ou seja, inclui os extremos, então fica menor ou igual, ou seja, esse igual quer dizer que o x pode assumir o valor do A, então é um intervalo que começa no A e termina no B. Uma outra forma de representar é com essas duas barras ligadas por um traço. Temos um intervalo fechado à esquerda, ou seja, ele é fechado só à esquerda e aberto à direita. Então, o x pode assumir o valor de A, mas não assume o valor do B. E temos o intervalo fechado à direita, que é quando assume o valor de B e não pode assumir o valor do A. Quando a gente tem esse tipo de intervalo, o início é chamado de extremo inferior e o final, que é o B, é chamado de extremo superior desse intervalo. Aqui tem alguns exemplos. Sei lá, esse aqui, 2, 5. É um intervalo que vai do 2 até o 5, que não inclui o 2 nem o 5. É aberto no 2 e aberto no 5. Isso é um intervalo aberto. Aqui eu tenho um intervalo fechado, né, que é fechado no início e no fim. Temos aqui um intervalo fechado à esquerda, que é só fechado aqui à esquerda. E um fechado só à direita. Então, temos exemplos dos 4 intervalos aqui. Há também tipos de intervalos que em um dos lados a gente tem um infinito, ou seja, ou não vai ter início ou não vai ter fim. Por exemplo, esse menos infinito a é um intervalo que não tem início, ele começa lá no menos infinito e vai até o a. A gente tem aqui o menos infinito até a, só que fechado no a. Temos agora de a indo até o infinito, aberto no a, e temos fechado no a também, indo até infinito. E, por último, temos esse intervalo que começa no menos infinito e vai até mais infinito, ou seja, não tem fim para a direita e para a esquerda, então quer dizer que é toda reta. Então é o conjunto dos números reais. Dado o intervalo, a gente consegue representar ele na reta real, aqui é a reta real. Se a gente identificar aqui o A e o B, o intervalo AB vai ser tudo que tiver entre A e B, ou seja, todos esses números aqui. Aí a gente representa, quando for aberto, a gente representa por uma bolinha aberta, aqui uma bolinha não preenchida, e quando for fechado a gente preenche a bolinha. Então, por exemplo, aqui o A é fechado no A e aberto no B, então a gente fecha o A e deixa a bolinha no B. E assim sucessivamente. Por exemplo, quando tem infinito, aqui por exemplo, esse último, ele é aberto no A, mas vai até mais infinito. Então a gente abre aqui no A e ele vai até mais infinito, ou seja, não tem fim. Então ele vai até o fim da reta. A gente vai até o fim. Então é tudo isso aí. Um exemplo para pôr em prática esses conhecimentos de intervalo é determinar a união de A com B e a interseção de A com B na reta real, onde A é esse intervalo de 0 até 3 e B é o intervalo de 1 até 4. Então a gente vai identificar aqui numa reta o conjunto A. O A vai de 0 até 3, ou seja, tem um 0 aqui, 0, 1, 2, 3. Então 3 aqui. Então o A vai ser tudo isso aqui, né? De 0 até 3. Deixa até aqui maior para vocês verem que é isso. Só que é fechado, né? Então a gente desenha uma bolinha fechada nos dois lados. Então fechado e fechado. Aqui é um intervalo A. O B vai do 1, ou seja, o 1 tem que estar aqui, depois do 0, né? Então, mais ou menos aqui. 1 até o 4, que é depois do 3, né? Então, mais ou menos aqui. Então, e é fechado, né? Então, bolinha fechada nos dois. O intervalo de 1 a 4 é tudo isso aqui. Agora a gente quer a união com B. Ou seja, a união é você ver onde está preenchido nas duas retas e unir. Então, por exemplo, essa primeira, o A, começa a ser preenchido no 0. Então, a gente coloca aqui o 0. Essa parte aqui a gente vai preenchendo até ver onde as duas foi preenchido em algum momento. Então, foi preenchido em algum momento até o 4. Então, a união vai ser do 0 até o 4, ou seja,
A união com B é esse intervalo aí do 0 ao 4, fechado e fechado. A interseção vai ser onde os dois foram pintados ao mesmo tempo. Então, vou desenhar outra reta aqui. Os dois foram pintados ao mesmo tempo. Aqui, começando do 1, né, ó, até o 3, né? Do 1 até o 3, os dois foram pintados ao mesmo tempo. Então, a interseção vai começar do 1 e ir até o 3. 1 até o 3. Então, a interseção é só esse pedaçozinho aqui. Em símbolos, esse A união com B é um intervalo fechado, começa no 0 e termina no 4. E A interseção B é um intervalo fechado também, né? Só que começa no 1 e termina no 3. Então, aí estão a união e a interseção. Primeiro desenhando, a gente faz graficamente e depois escreve a expressãozinha da união e da interseção. Existe um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, que a gente não vai ver nesse curso, mas aqui eu vou falar só para vocês terem ideia. Por exemplo, a gente pode ter uma raiz de um número negativo. Sei lá, pode acontecer de aparecer uma raiz de um número negativo. Só que nos reais isso aqui não está definido. Então, esse número aqui, raiz de menos 1, por exemplo, ele não pertence a R. Mas existe um outro conjunto em que esse número está definido, que é o conjunto dos números complexos. Então, é possível definir esse número em um outro conjunto. Então, meio que a gente expande os números reais para esse outro conjunto que é os números complexos, que, novamente, a gente não vai estudar, mas é bom saber que existe um outro conjunto maior do que os reais. Então, em resumo, todos os nossos conjuntos que a gente estudou aqui, a gente começa aqui com os números inteiros, né, os naturais, que é o menor conjunto. Aí a gente adiciona os números, aqui os naturais tem os números 0, 1, 2, 3, só os números positivos e o 0, né? Aí a gente vai para Z, que é os inteiros, a gente adiciona aqui os números negativos, né? Aparece menos 1, menos 2, menos 3. Aí agora aí depois do Z, a gente tem o Q, que é um conjunto maior, que aparece as frações, né? Ou seja, 2 terços, 3 quartos, menos 1 quinto, 1 sobre 10, e assim sucessivamente, são as frações. E a gente cresce esses racionais e chega nos reais, que nos reais é acrescentar dos racionais os números irracionais, ou seja, que não podem ser escritos como fração, que é, por exemplo, raiz de 2, π, raiz de 7, e assim sucessivamente. Então, a gente tem os números reais. E ainda, como eu acabei de falar agora, a gente pode encontrar um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, em que aparece raiz de número negativo, por exemplo, raiz de menos 1, raiz de menos 10, e assim sucessivamente. Então, isso finaliza a nossa aula de conjuntos numéricos.